Prezados irmãos, dando continuidade ao vídeo anterior sobre os fenômenos mediúnicos, espirituais, que foram tidos em vários séculos como fenômenos maravilhosos, milagrosos, extraordinários. Hoje a doutrina espírita mostra, através do esclarecimento, como eles são comuns e naturais, né? Fazem parte da própria dinâmica evolutiva dessa escola planetária Terra. Então nós vamos ver agora na Bíblia, né? Já aqui o livro referencial do Ocidente, a Bíblia e o Novo Testamento, porque a Bíblia se compõe do Velho, né, do Velho Testamento, que é a Torá judaica, e do Novo Testamento, que é a mensagem de Jesus, né, quando aqui esteve, seus apóstolos anotaram e compilaram aquelas cartas, aquelas epístolas, os evangelhos, os 4 evangelhos, né? Então, nós vamos ver na Bíblia a seguinte colocação: comunicação por meio de sonhos sempre existiu. Nós vamos encontrar a seguinte colocação: vossos velhos serão instruídos por meio de sonhos. Está lá em Joel 2:28, em Atos dos Apóstolos 2:17 e em Mateus 1:20 e capítulo 2, 7 e 12. Cura por meio de objetos magnetizados. Lenços e aventais aplicados aos doentes e possessos operavam a cura e expeliam espíritos obsessores. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 e 12. Então, roupa dos apóstolos, no caso de Paulo, de Pedro, eles colocavam suas roupas em cima dos doentes e operava-se a cura, por conta do magnetismo que ali estava impregnado naquelas peças, devido à vibração do espírito em alta frequência de santidade, né? Então nós temos também curas à distância. O criado do centurião de Cafarnaum, né, e o filho de um regulo foram curados à distância. Está lá em Mateus 8, 5, 13. E lá no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 47 e 54. Curas pela sobreposição de mãos, o que a doutrina espírita faz cotidianamente nos centros espíritas: impor as mãos para dispersar o fluido negativo que está ali bloqueando, atormentando, impedindo o fluxo natural da energia psíquica orgânica. E depois o médium coloca suas mãos sobre a cabeça, né, do paciente, aqui o chakra coronário, e através dele os espíritos agem e derramam aquele fluido curador, um fluido renovador e restaurador do seu bem-estar. Mas também é proporcional à receptividade. A receptividade podemos comparar com uma janela do seu quarto. Se ela está fechada, se ela está com cortinas, então está escuro dentro do quarto e o sol brilhando lá fora. Se você afasta a cortina e abre a janela, o sol vai entrar. Então a receptividade é isso, é abrir a mente, o espírito, a vontade para a recepção do fluido curador. Então, a cura das sobreposição das mãos. Nós temos curas operadas pelos apóstolos. O homem coxo, à porta do templo. Outro coxo de nascimento, lá em Atos dos Apóstolos 3, 1, 8 e capítulo 14, 8, 10. Mediunidade curadora. Quando Jesus dissera: curai os enfermos, expeli os maus espíritos, dai de graça o que de graça recebeis, está anotado em Mateus
10, 8 e Lucas 9, 2 e 10, 9. Escrita automática. Essa aqui é muito bonita, muito interessante. Esse fenômeno de escrita automática. Nós vamos encontrar o rei João recebe uma comunicação escrita pelo espírito do profeta Elias. Está lá em Crônicas, no Velho Testamento. 11 Crônicas, 21, versículo 12. Durante um banquete em que tomara parte 1.001 pessoas, aparece um escrito na parede. Daniel, está lá anotado em Daniel 5:5. Então o fenômeno realmente é maravilhoso, extraordinário, mas com leis que hoje nós podemos explicar o fenômeno da manipulação do fluido cósmico universal, do fluido vital, do médium, certo? Então nós temos essa escrita automática, quer dizer, uma mão escreve na parede, uma mão aparece escrevendo na parede uma mensagem, e muitas pessoas viram. No caso aqui tem dizendo 1.001 pessoas, né? Levitação e transporte. Nós vimos a levitação de alguns sacerdotes, de alguns padres da Igreja Católica nos primórdios da Igreja, no registro desses livros, né? Então nós temos aqui a levitação e o transporte. Vamos ver. O profeta Ezequiel é levitado e transportado de um lugar para outro, ficando em pasmo durante 7 dias. Ezequiel 3, 10, 15. Felipe é arrebatado e transportado à distância. Está em Atos dos Apóstolos 8:39. Já no Novo Testamento, o Felipe, né, é transportado. Ele está num canto, de repente os espíritos levam ele para outro lugar. Material, a matéria, ele se vê em outro lugar, né? Um machado de ferro flutua na água pelos efeitos físicos da mediunidade de Eliseu. Então, ele também, através do seu dom da mediunidade, da sua energia de efeitos físicos, Eliseu faz com que um machado de ferro flutue na água. Materialização. Jacó luta com o espírito materializado. Está lá em Gênesis 32, 24. O rei da Babilônia vê a mão materializada de um espírito a escrever na parede. Outra escrita também direta, né? Esse, no caso do rei João, recebeu uma comunicação escrita pelo espírito do profeta Elias. E aqui o rei da Babilônia vê a mão materializada de um espírito a escrever na parede. Está lá anotado em Daniel 5:5. Jesus materializou-se várias vezes aos seus discípulos. Lucas 24, 15, 16, 29 e 31 versículos, né, de Lucas, já no Novo Testamento. Manoé e sua mulher viram um espírito materializado. Está lá anotado no Velho Testamento, em Juízes 13, 19 e 20. Fenômeno da trombeta ou vozes diretas. Também um fenômeno mediúnico, de trombeta ou vozes diretas. Está lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 13, capítulo 16, versículo 19, capítulo 20, versículo 18, e lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Está mostrando fenômenos no Velho e no Novo Testamento. Fatos maravilhosos pela ação de espíritos,
com Moisés em Êxodo 4, 1, 31, com Gedeão em Juízes 6, 36, 40, com Ana, 1 Samuel, aí tem os versículos aqui todos escritos. Transe ou mediunidade de incorporação. Abraão cai em transe, está lá em Gênesis 15, 12. Daniel cai em transe, Daniel 8, 18. Saulo cai em transe, em Atos dos Apóstolos 9, 3. E em Coríntios, primeira carta, né, aos Coríntios 12, 2. Efeitos físicos de transporte. O profeta Elias recebe alimentos colocados ao seu lado no deserto por um espírito. Presta bem atenção nisso aí. Reis 3, 19, 5, 6. Tradução de Figueiredo. Ou 1 Reis, tradução de Almeida. Efeito físico. Os espíritos vieram trazer alimentos para o profeta Elias, que estava no deserto. Eles tinham essas práticas, né, os profetas, de passar um tempo no deserto, meditando, testando as suas faculdades mediúnicas. Então, efeitos luminosos e mediunidade de transfiguração. Moisés com o rosto resplandecente, quer dizer, o rosto de Moisés se torna luz. Êxodo 34, 29 e 30. Os apóstolos viram línguas de fogo produzidas pelo Espírito da Verdade. Está lá em Atos dos Apóstolos 2, capítulo 2, versículo 3. Paulo, antes da conversão, viu um resplendor de luz, em Atos dos Apóstolos 9, 3. 3 apóstolos ficam maravilhados diante dos efeitos luminosos da transfiguração de Jesus. Está lá em Mateus, em Marcos e em Lucas. Nuvem de fogo, Neemias 9, 12 e 19. Mediunidade auditiva. Moisés ouviu a voz do Espírito, a quem deu o nome de Deus e Senhor. Está lá em Êxodo 19, 19 e 20. Fez-se ouvir a voz do mundo invisível, por ocasião do batismo de Jesus. Lucas 3, 22. Ouve-se a voz do além, anunciando que Jesus é glorificado. São João 12, 28. Saulo ouve a voz de Jesus na estrada de Damasco, quando ele vai a Damasco para matar os cristãos, os primeiros cristãos que estão em Damasco, e Jesus aparece em pleno meio-dia. A luz de Jesus é mais forte do que o próprio sol, e Saulo de Tarso cai prostrado perante aquela luz, que não só o fenômeno é luminoso, como Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir dali, Saulo de Tarso se transforma em Paulo de Tarso, o grande convertido de Damasco, o baluarte da propagação da mensagem de Jesus, e por isso, graças a ele, temos hoje esse registro, né? Esse resgate histórico através da disseminação da coragem de Paulo de Tarso por todo aquele mundo dominado por Roma. Então, nós já estamos em 14 minutos e 30. Vamos dar continuidade somente um pouquinho aqui. Mediunidade adivinhatória, por meio de um copo, em Gênesis, Velho Testamento, né? 44, versículo 5, Daniel era tido como príncipe dos adivinhos, em Daniel 4, 8 e 9. Mediunidade musical,
Eliseu exerce a mediunidade por meio de música. Está lá em Reis, 4 Reis, capítulo 3, versículo 15. Davi afastava assim maus espíritos através da música. Ele tinha uma relação muito forte com as notas musicais e ele entrava no estado superior de vibração e ele afastava os maus espíritos. Em Reis, está em 1 Reis, ou 1 Samuel 16, 14 e 23. Mediunidade coletiva ou desdobramento. O espírito comunica-se desdobrado a 70 pessoas simultaneamente. Está lá no Velho Testamento, em Números 11, 25. Na literatura antiga, né, nós encontramos, através de quase todos os seus maiores filósofos, encontramos as descrições dessas manifestações supranormais, expressadas como sendo a comunicação com os mortos através de várias modalidades mediúnicas. É por intermédio de Filon, Amonius, Sacas, Plotino, Porfírio, Jâmblico, Orígenes, Sócrates, Platão, Plutarco, Cícero, Pascoal, Pitágoras, Apolônio de Tiana, Arnóbio, Clemente de Alexandria, Ulisses, Tácito e inúmeros outros que a escola de Alexandria, sobre esses princípios, resplandecia então como a mais viva claridade, pois todas as grandes correntes do pensamento pareciam aí convergir e se confundir. Essas escolas são célebres na história da humanidade. Até a próxima.